Senhoras e senhores senadores, uso o tempo do nosso partido para fazer alguns breves registros. O primeiro, senhor presidente, é que encontra-se em tramitação nesta casa a proposta de emenda à Constituição número 77 de 2013, que inclui o parágrafo 10 ao artigo 144 da Constituição Federal para disciplinar a segurança viária no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E esteve aqui comigo uma comitiva de agentes de trânsito, acompanhados do Dr. Wagnelson, diretor de comunicação do Sindicato dos Agentes de Trânsito do Estado da Bahia, Sindatran, que tem como presidente Valério Bonfim e Fábio Ricardo como vice-presidente, que vieram buscar o nosso apoio a esta PEC e debater essa questão. E eu quero reafirmar aqui o que antes já pude fazer com eles, que é apoiar a PEC que está vindo para o Senado, que está aqui no Senado. Mas, além disso, senhor presidente, eu gostaria de fazer 3 registros importantes relacionados com a luta da mulher brasileira na atualidade. O primeiro é a pesquisa que tomou conta da imprensa rapidamente na semana passada, uma pesquisa do IPEA, onde revela que, apesar das conquistas realizadas e apesar da condenação realizada no sentido da aprovação da Lei Maria da Penha, da denúncia da violência contra a mulher, da absorção mais ou menos unânime na sociedade da condenação desta violência, a pesquisa demonstra que os segmentos majoritários da população pesquisados, esperamos que apenas os pesquisados, têm uma atitude conivente com o estupro, considerando que quando uma mulher está vestida com saia curta, roupa decotada, parte-se da presunção de que isto foi uma provocação e que o estupro foi provocado a partir daí. Essa ideia é inaceitável, essa ideia traz à tona a raiz do machismo. O machismo como expressão da violência, como expressão da mulher e do corpo da mulher como propriedade de alguém. E é sobre este conceito que nós queremos denunciar e combater. Ninguém pode, o estupro é crime e todo aquele que o cometer deve ser condenado e punido. É crime o estupro contra a mulher e a vítima não pode ser tornada ré. E nós queremos, portanto, chamar a atenção de que é preciso que a nossa luta continue, a nossa luta das mulheres, a nossa luta feminista para modificar, transformar a consciência da sociedade brasileira, arrancando, não é, as amarras da sociedade que nos mantém tendo como base principal do pensamento da organização social o machismo. Portanto, eu quero registrar essa campanha que se disseminou nas redes sociais, através da ação de uma jornalista que teve a iniciativa de divulgar, e a partir daí também a forma como alguns se colocaram contra ela e a necessidade dela, que ela sentiu, de também denunciar isso. Então, mais uma vez, o nosso repúdio ao estupro no Brasil e à violência contra a mulher. Mas também, senhor presidente, quero registrar que hoje, 2 de abril, completa 2 anos de promulgação da emenda constitucional 72. Vides, permite que eu possa fazer um registro da presença aqui no nosso plenário do embaixador da França no Brasil, Pieton, presidente da Air France, mais o senador Alberic de Montgolfier, o senador Jean-Claude Lenoir e o deputado Michel Herbillon. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao Senado brasileiro.
Voltando, senhor presidente, como eu havia falado antes, nós hoje completamos 2 anos que foi promulgado nesta casa a PEC número 66/2012, conhecida como a PEC das domésticas, que tive a honra de relatar na CCJ e para o qual o nosso mandato muito se empenhou para a sua aprovação. Essa foi uma das grandes conquistas de 2013, beneficiando mais de 7 milhões de trabalhadoras e trabalhadores domésticos em todo o Brasil. Porém, a regulamentação de parte dos direitos ainda não foi votada e está em tramitação na Câmara dos Deputados. E eu queria apelar à compreensão dos senhores deputados e senhoras deputadas que nós pudéssemos avançar na aprovação. Nós, no Parlamento, temos o dever de intermediar interesses e não podemos, numa ação procrastinatória, em função da nossa própria posição, impedir a votação. A votação precisa caminhar, porque a permanência da não votação leva à não conquista do direito, à demora da aplicação do direito tão caro às trabalhadoras domésticas em nosso país. Então, haverá, depois da votação na Câmara, a matéria voltará para o Senado, e nós poderemos aqui, eventualmente, modificar, se for o caso, mas nós precisamos, os trabalhadores domésticos do Brasil precisam que a regulamentação desta PEC seja uma realidade. E, finalmente, senhor presidente, agradecer ao Senado, agradecer ao senador Humberto Costa, que foi relator dessa matéria na CCJ, e a senadora Gleisi, que encaminhou o pedido para a sua votação naquela comissão, ou aqui no plenário, o projeto de lei resultado da CPI do tráfico de pessoas, que tive a honra de relatar, de ser a relatora, e, portanto, elaboramos esse projeto de lei, que foi aprovado pela CPI, encaminhado à CCJ, e há um ano nós vínhamos lutando por sua aprovação aqui nesta casa. Eu creio que nós poderíamos considerar até, senhor presidente, que essa foi a primeira conquista realizada pela campanha da fraternidade da CNBB. Sem dúvida nenhuma, o Senado se sensibilizou com a temática da campanha da fraternidade, que é justamente o tráfico de seres humanos, e sentiu a necessidade de apressar finalmente a votação deste importante projeto de lei que tipifica de nova forma o tráfico de pessoas. Crime que já alcança larga escala no Brasil e no mundo, que nós aqui tantas vezes denunciamos, essa CPI que foi competentemente presidida pela senadora Vanessa Graziottini, e que foi pensada pela ex-senadora do Pará, a senadora pelo PSOL, que, passando por esta casa há algum tempo, Marinor, teve a possibilidade de nos estimular nessa luta. Eu quero, portanto, dedicar essa vitória também a Marinor, que teve essa iniciativa, mas dedicar também essa vitória a todas as mulheres, a rede de mulheres que no Brasil inteiro ajudou a denunciar esse crime, as mulheres brasileiras, as mulheres no mundo inteiro, 85% das vítimas do crime de tráfico de pessoas são mulheres, principalmente mulheres que são traficadas para fins de exploração sexual. O Brasil é exportador de mulheres para este crime, para esta modalidade de crime. Internamente no Brasil também a rota do tráfico de pessoas é muito intensa, do norte, do nordeste do Brasil para o sudeste, principalmente de meninas, adolescentes, para serem traficadas com a finalidade de exploração sexual. Portanto, o Senado Federal, eu não tive a oportunidade de participar daquela votação na semana passada, por estar de licença de saúde, mas pude vibrar
acompanhando esta votação de casa e tendo a convicção, parabenizando o Senado, porque creio que foi uma votação das mais importantes que nós haveremos de realizar neste ano, dado a circunstância eleitoral que o ano de 2004 tem para o Parlamento brasileiro. A aprovação da nova lei que tipifica, que criminaliza o tráfico de pessoas, que cria mecanismos de prevenção ao tráfico e, principalmente, estímulos à proteção das vítimas, foi um passo extremamente importante dado pelo Senado brasileiro, que esperamos seja acompanhado pela Câmara dos Deputados no sentido de avançar no Brasil a luta contra o tráfico de pessoas. Por isso, senhor presidente, eu quero agradecer a sua paciência e compreensão pela necessidade que tínhamos de abordar estas três questões, que são três registros de importância para a nossa luta feminista e feminina no Brasil. Muito obrigada.